Olá, ouvintes do Pode Educar com IA, o podcast que é uma sala de imprensa após as palestras, uma conversa sobre os principais assuntos tratados no primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, evento que ocorre entre os dias 16 e 18 de abril de 2024 no Colégio Militar de Brasília. Sejam bem-vindos! Este é o segundo episódio em cobertura do evento. Adentraremos ainda mais no universo da inteligência artificial generativa junto à educação. Estaria a inteligência artificial aumentando a inteligência humana? Como promover a transformação da educação para docentes e alunos com IA? Eu sou Lucas Rocha, apresentador do podcast, jornalista do Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCT. E eu sou Raquel Timpone, jornalista e professora, doutora do curso de Comunicação Social do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, também apresentadora deste podcast. Esse podcast é uma iniciativa da equipe organizadora do Colégio Militar de Brasília, que é um dos 14 estabelecimentos de ensino pertencentes ao Sistema de Colégio Militar do Brasil, cujo órgão central é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial, a DEPA, pertencente ao Exército Brasileiro. O podcast também é uma parceria com o Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias, referência na pós-formação em cursos de especialização do ensino e da comunicação social, que atua na formação de militares para atuação em todo o ecossistema do ensino do Exército. A ação também tem como parceiro a comunicação social do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército na parte de cobertura do evento. Neste episódio, vamos falar da educação em IA para professores e alunos e do termo inteligência aumentada, que se tornou recorrente em pesquisas internacionais. O termo tem como objetivo central não pensar a IA como um elemento para o humano se esconder atrás dela, mas sim um instrumento para potencializar a inteligência humana, automatizando algumas tarefas e liberando o ser humano para o aprofundamento de questões, debates e análises que são próprias do humano. Os professores estão preparados para educar no contexto da inteligência artificial generativa? Como adotar um programa de educação midiática para o Exército? O tema tecnologia aplicada na educação, em especial a inteligência artificial aplicada no ensino, gera polêmicas relacionadas às potencialidades na educação em relação às limitações. Nós estamos prontos para explorar como a inovação da tecnologia pode transformar a experiência educacional? Vamos saber neste episódio. Fiquem conosco. 5G, CAS, Big Tech, educação, ensino, letramento digital, ecossistema escolar, sistemas inteligentes, Exército Brasileiro. Pode Educar com IA? O podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação. Para falar sobre o assunto, convidamos Daniel Couto Silva. Ele foi membro do Banco dos BRICS, CEO da empresa Inova Academy, pós-graduado em Guerra Eletrônica, é especialista em engenharia da infraestrutura pela Monash University. Atualmente reside em Xangai e é investidor de uma startup na área da educação. Entusiasta da área de inteligência artificial generativa, é palestrante de nosso evento e também está engajado em projetos e ações que possam acelerar a adoção de soluções inovadoras na educação. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao Pode Educar com IA. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite, Rocha. Obrigado pelo convite, Raquel. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, vamos então começar com o termo que utilizamos no início do podcast. O que seria a inteligência aumentada? Acho que a gente chegou numa fase do desenvolvimento da tecnologia que o melhor resultado possível em termos de produtividade e qualidade do trabalho é a combinação entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E aí toma-se esse termo emprestado, né? Quer dizer, a inteligência humana potencializada por aquilo que está trazendo pelos benefícios da inteligência artificial. Outro termo que se confunde ou que traduz mais ou menos a mesma ideia é o transhumanismo. Ele fala desta fase em que a gente está vivendo agora e deve viver aí por algumas décadas,
em que o melhor resultado possível, o melhor resultado do trabalho é a combinação dessas duas ferramentas, ou desses dois potenciais, o potencial humano e o potencial da inteligência artificial. A gente escuta muito, e talvez erroneamente, né, a discussão sobre a substituição do homem pela inteligência artificial. É possível que a gente caminhe, talvez estejamos todos caminhando nessa direção, mas esta não é a realidade deste momento. A tecnologia ela ainda não está pronta para substituir o humano. Agora, um humano que se vale da inteligência artificial, ou seja, alguém que está operando com inteligência aumentada, essa pessoa substitui 2, 3 outros funcionários ou outros empregados que não estão usando, que não estão se valendo desse instrumento. Essa é uma velha visão, inclusive, a respeito da tecnologia, né? Uma visão ou integrada ou apocalíptica em relação à tecnologia. Mais do que pensar que os humanos podem ser substituídos pela máquina, seria interessante pensarmos como as máquinas podem ser utilizadas e o humano se aprofundar neste universo de modo a extrair um pouco mais dela. E essa resistência, esse medo é novo, né? Assim, se a gente recorrer à história e fosse lembrados aqui da primeira Revolução Industrial, quando a gente começou a ter os processos fabris, né, substituindo os processos artesanais, houve um movimento no Reino Unido, na Inglaterra, chamado ludismo, né? Em que os trabalhadores entravam nas fábricas para poder quebrar as máquinas, numa tentativa de impedir a mecanização da indústria. Né? Não funcionou. Então, assim, você tem essas grandes tendências, obviamente, você tem ganhadores, você tem perdedores, mas elas não são tendências que você consegue conter, que você consegue parar. Resultado do progresso. A mesma coisa neste momento, né? Quando você tem, desta vez, trabalhadores do colarinho branco, profissionais liberais, né? Que são justamente a classe mais afetada pela emergência da inteligência artificial e é de onde vem a principal resistência, os principais questionamentos. Né? Assim, é certo, é ético, é isso que a gente quer, vai substituir, não vai substituir? E não há uma verdade, assim, não há uma resposta absoluta para nenhuma dessas perguntas. E dentro do contexto educacional, nós devemos ou não considerar a inteligência artificial no ensino e no processo educacional? Como o professor pode integrar a inteligência artificial de forma a colaborar com o aprendizado engajado do aluno? A resposta para a primeira pergunta é absolutamente sim. Né? Nós devemos usar a inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem. E porque o objetivo de todo o processo, o objetivo da escola, né, é formar cidadãos, é formar profissionais, é trazer para o aluno uma base de conhecimentos que permita ele exercer a sua função na sociedade. Depois, seja como profissional, seja como... Ora, qualquer que seja a ferramenta que a gente tem disponível, que vai acelerar esse processo, vai torná-lo mais efetivo, vai torná-lo mais interessante, menos traumático. E aqui eu começo já a responder a sua segunda pergunta, deve ser usado. Então, para mim zero questionamento. Né? Então, nós devemos usar a inteligência artificial na educação. Como usar? Aí eu acho que estamos todos construindo o caminho enquanto caminhamos. É tudo muito novo. A velocidade da transformação é impressionante. Então, assim, não passam 24 horas sem que exista uma novidade. Até para quem está imerso na área, é difícil acompanhar. Você entra num determinado aplicativo que tem umas funcionalidades no dia A, 2 dias depois, ele já tem outras funcionalidades, ele já está muito melhor, então oferecendo coisas, assim, possibilidades, potencialidades que você não tinha visto antes. A evolução está sendo muito rápida. E aí a gente mal tem tempo para digerir de qual é a melhor solução, de como implementá-la. Agora, essas dúvidas e essas incertezas, elas não podem nos paralisar, sob a pena, né, sob o risco de sermos deixados para trás. Você não pode fazer uma adoção
a crítica e não planejada, mas você não pode deixar que as dúvidas e as incertezas deste processo, que está acontecendo, a gente está vivendo ele, a gente não tem o benefício de conseguir olhar para o passado e dizer, isso era certo, era errado, não, a gente está no olho do furacão, isso não pode nos impedir de nos mexermos, né? De avançar. Mas o caminho seria aproveitar este potencial oferecido pela inteligência artificial e pelas novas tecnologias como um todo, não somente para se preocupar em transmitir o conteúdo no sentido, não sei se os nossos ouvintes lembram daquele filme Matrix, tem uma cena em que a Trinity precisa aprender a dirigir um helicóptero, e ela pede então para o programador ali inserir um drive e ele faz o upload automático, ou seja, ele somente transmite o conhecimento. Então seria menos nesse sentido de preocupação em transmitir o conhecimento rápido, mas sim em usar todo o potencial tecnológico da inteligência artificial para instigar o processo de aprendizado com o aluno. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho que assim, eu vou ter um ponto da sua pergunta anterior que eu não respondi. Eu acho que assim, os professores hoje têm uma dificuldade tremenda, né? Assim, como fazer a sua aula ser interessante? Né? Assim, para um grupo de uma geração que é bombardeada, que é super estimulada, se aproximar, sabe? Como é que você faz, como é que você prende a atenção desse aluno? Sabe, como é que você mantém ele minimamente interessado naquilo que você está tentando ensinar? Esses serão os temas dos podcasts seguintes sobre metodologias ativas. E assim, a IA ela pode te ajudar ajudar o professor nesse processo. Né? Eu vou dar uma aula sobre fórmula de Bhaskara, né? Que tipo de gancho eu posso usar? Que recurso não tradicional eu posso trazer para a sala para engajar o meu aluno? Eu tenho uma abordagem diferente daquela que eu estou fazendo por 20 anos, que eventualmente eu possa considerar. Né? Então, aí ela pode nos ajudar com soluções criativas que vão tornar o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso. Mais prazeroso para o professor, mais prazeroso para o aluno. E agora, voltando para a sua pergunta complementar, talvez a gente tenha que repensar também o que deve ser ensinado. E aí, seguindo essa sua ótica de repensar o que deve ser ensinado, a gente vem falando muito da necessidade de uma educação midiática em IA, e pensar no papel dessa formação passa primeiro pelo caminho de pensar no papel da formação do professor, para depois chegar na ponta da linha, que é o aluno, né? Que caminhos você enxergaria que são úteis para se utilizar nessa formação do professor? Assim, não existe um processo de adoção bem-sucedida de inteligência artificial na escola sem o engajamento do professor. Então, o professor ele tem que estar a bordo do processo. E ele só vai estar a bordo do processo se ele acreditar que tem um problema dele sendo resolvido. Né? Então, o primeiro passo, eu diria, no processo de adoção bem-sucedida da inteligência artificial por uma escola ou por um projeto educacional é educar, alfabetizar o professor. Letramento digital. Um letramento digital, um letramento em inteligência artificial, para que ele possa reconhecer que a inteligência artificial resolve um problema dele. Libera tempo. Né? Talvez, por um lado. Ou pode trazer problemas também, dependendo dos erros, exatamente. Da forma. Então, assim, como é programado. O primeiro passo é conhecer. Né? Então, assim, ele tem que tomar conhecimento de que essa possibilidade existe. Ele pode adotar a inteligência artificial, que isso pode ter um resultado positivo. E pode ter um resultado negativo. Aí aqui a gente já vai para a segunda fase, né? Que é, você precisa testar essas ferramentas que estão disponíveis, ver qual atende a sua necessidade, qual está adequada à realidade dos seus alunos, né? E a partir daí os passos subsequentes. Por tentativa e erro. Por tentativa. Ninguém sabe direito o que está fazendo. A verdade é essa. Você tem uma série de estudos acadêmicos que acontecem já há algum tempo com as pessoas indicando boas práticas sobre a adoção da IA,
e você tem na outra ponta as pessoas que estão lidando com isso na prática, né? Que estão pressionados e que tem pai perguntando, e aí, você já usa IA, não usa, não sei o quê. E essa pessoa tem que começar a implementar, a se inteirar, até para não ficar para trás, né? Até para não ser deixada para trás. O senhor também citou na palestra alguns outros passos para esse caminho. Então, tem o de conhecer, depois testar, refletir, planejar e implementar. No final das contas, é somente na prática que efetivamente a gente consegue enxergar os problemas no ensino, os problemas da aplicação de toda a tecnologia no ensino. Então, quais são os principais desafios desse processo nas experiências que você teve junto às escolas até o momento? Algo que me surpreendeu ao longo desse processo, assim, de me aproximar de centros educacionais e discutir tecnologia, é o quão refratário é o professor para a adoção de tecnologia, como regra. Assim. Isso é algo que eu desconhecia. Mas, ora, eu consigo me lembrar de quando a gente passou a adotar o projetor na sala de aula, né, que a gente trocou o retroprojetor pelo projetor, né? E você tinha o projetor parado na sala de aula, fixado no teto. Felizmente, assim, tive a chance de estudar neste colégio e era um colégio que tinha esse recurso e que não era usado. Então, apesar de estar disponível, não necessariamente o professor usava aquele recurso a favor da educação. Por falta, às vezes, da formação. Às vezes, por causa da formação. Ele entender assim, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quando eu uso, quando eu não uso, né? E de entender que aquilo facilita a vida dele, ou, no mínimo, melhora o processo de ensino-aprendizagem para o aluno. Se você pode mobiliar uma sala de aula com as melhores tecnologias do mundo. Se o professor não compreende aquelas tecnologias, se ele não sabe usar, se ele não comprou a ideia da função pedagógica, aquilo vai ficar como uma poeira. Ele vai usar 1 ou 2 semanas pela novidade e vai deixar do lado. Vai ser apenas uma mobília. Isso é desperdício de dinheiro, né? E desperdício de uma oportunidade também. Que poderia estar sendo mais bem aproveitada se o professor tivesse sido capacitado da forma adequada. E, Daniel, você trouxe em sua apresentação alguns instrumentos e programas, ferramentas de IA que podem auxiliar o professor durante o seu trabalho. Então, seja para planejar, criar algumas soluções e lições sobre um tema, treinar apresentações com PowerPoint, aplicativos que já pensam de forma inteligente, puxar e criar alguns planos de aula adaptados para umas diferentes metodologias e gerenciar algumas provas e trabalhos. A gente sabe que essa é uma visão instrumental da técnica, né? Mas que elementos podem ser considerados pelo professor para promover, diante destes instrumentos, uma reflexão crítica do aluno sobre o processo e que esteja não apenas num elemento do saber fazer e mais com foco no como funciona? Acho que nós temos duas questões fundamentais. Tem os aplicativos, que foi o foco da apresentação, voltados para o professor, para tornar a vida do professor mais fácil, para liberar ele de tarefas administrativas, para ajudar ele na capacitação dele. Então, assim, eu acho ótimo um aplicativo que dê um feedback para o professor se a aula dele foi boa ou não, se a aula dele foi compatível com a metodologia da escola ou não. Ora, você tem uma escola X... já minha formação acadêmica, ela adotava o construtivismo, né? Tinha professores que executavam muito bem a implantação do construtivismo na sala de aula, tinha professores que não implementavam tão bem. E você não tem um feedback para aquele professor em tempo real, franco, dentro da sala de aula. Ora, com uma ferramenta de IA, você pode tecnicamente dar o feedback para esse professor. Falar assim, você foi bem, né? E eu estou falando de um feedback direto da própria ferramenta de IA para o professor. Não estou falando de feedback da ferramenta de IA passando pela supervisão pedagógica para vir para o professor, não. Né?
precisa ser ele Essa próprio. inclusive, é uma crítica que essas ferramentas de avaliação, que algumas pesquisadoras como Anne Helmond e também Lynn Alves, né, da Universidade Federal da Bahia, têm trazido, que é uma problemática de jogar apenas para IA o processo de avaliação do professor, sendo que existem instrumentos por trás deste processo, né, como o contato direto com o aluno. Então, Claro, não, absolutamente. Eu falasse, por exemplo, a ferramenta de inteligência artificial, ela consegue, pelo seu tom de voz, saber se a sua apresentação está sendo engaging, né? Assim, se ela está atraindo atenção ou não. Se você falou demais, se você falou de menos. Se você usou um termo que é politicamente incorreto, que pode ter ofendido algum aluno, que você nem percebeu. A gente não percebe. Né? Muitas das vezes a gente usa um termo que ofende, magoa alguém por erro de formação. Né? E, quer dizer, você poder ter ali um feedback sem trauma de uma ferramenta neutra que vai te trazer essa orientação, isso é um nível a ser discutido. O outro é você passar por uma avaliação do docente por uma ferramenta de inteligência artificial e exclusivamente por uma ferramenta de inteligência artificial. Ora, há problemas quando você adota uma ferramenta de inteligência artificial para fazer avaliação, mas também há vantagens aqui nesse processo. Esse é o típico caso que eu acho que a inteligência artificial, teremos uns bons anos antes de discutir se a inteligência artificial pode fazer isso sozinha, mas isso não quer dizer que ela não possa contribuir. Todos nós já passamos por avaliação na vida. Todos nós fomos avaliados por humanos. Todos nós já nos sentimos injustiçados numa ou outra avaliação que passamos. Sabe? Porque seja como aluno, seja como docente. Seja como aluno, seja como docente. Seja como profissional que está recebendo uma avaliação para ser ou não promovido. Todos nós. E todos nós já sofremos o erro. Que, aliás, o erro pode ser inclusive nosso, erro de percepção. De autopercepção. De achar que você é melhor do que você é de fato. Então, assim, acho que a ferramenta de ela pode trazer um pouco de neutralidade para essa discussão. Então, é uma vantagem. Dá para confiar apenas na ferramenta de IA? Não, porque ela não captura tudo que é um docente. E o segredo, então, talvez esteja em como a gente não se torna refém desse aferimento que a inteligência artificial ou qualquer outro tipo de tecnologia está fazendo no momento de fazer uma avaliação, seja ele do aluno ou seja ele do docente, né? É um dado a mais, né? Uma peça a mais para o jogo. Então, como que a gente pode analisar essas possibilidades de aferimento equivocado da inteligência artificial na coleta dos dados? Então, dá até um complemento, né? Por exemplo, a gente tem o Learning Analytics, que tem sido uma ferramenta muito utilizada em sistemas de ambientes virtuais de aprendizagem para saber quanto tempo o aluno ficou conectado naquela plataforma. Mas não necessariamente esses dados quantitativos coletados pela inteligência artificial podem traduzir especificamente o que de fato ocorreu, porque o aluno ele pode abrir o sistema e deixar o computador ligado, simplesmente fazer outras atividades, e aí vai constar lá no Learning Analytics que ele se empenhou muito, e não necessariamente, às vezes ele só deixou a tela aberta. E é bem criativo para isso. E às vezes se esqueceu e deixou a tela aberta. Ou não, ou ele pode ter fechado a tela, antes baixado em alguns segundos e feito todo um processo de imersão e de estudo no offline. Então, como trazer estes elementos da possibilidade de burlar? Eu acho que mais dados. Você não pode... Aqui a gente está... Quando você tem uma série de dados só, que é o tempo dele presente na plataforma, aí você tem um nível de complexidade aqui. E está exposto a uma certa nível de falha, entendimento da própria plataforma. Ora, se você tem mais dados, se você está cruzando essa informação do tempo na plataforma com outras informações, inclusive desempenho em provas, né? Aí a verdade, ou uma versão mais próxima da verdade começa a aparecer e está mais sólida. Acho que teve uma outra palestrante que trouxe esse assunto hoje, e há uma reflexão. Por muito tempo a gente disse que você tem que pegar o mínimo de dados necessário para você poder
fazer a sua avaliação. E o que ela propôs, a reflexão que ela trouxe, a doutora Patrícia Peck, é de você exaurir os dados. De você usar tantos dados quanto você pode. Não quer dizer que você vai mantê-los, não quer dizer que você vai usá-los para identificar, né, a fonte dos dados, mas isso diminui a chance de erros, né, de erros dos sistemas. O senhor também trouxe uma perspectiva mais positiva de como a inteligência artificial pode facilitar na inclusão de alunos neurodivergentes. Como que a inteligência artificial, então, pode ajudar a personalizar o ensino para esse público? O que a inteligência artificial ela nos possibilita, né? Acho que a melhor analogia é de que a gente teria um monitor por aluno. Então, assim, você tem um aluno que ele está no espectro autista, um outro que ele tem TOD, um outro que tem TDAH, um outro que... Cada um deles precisa de uma atenção específica. Ou tem uma superinteligência. Ou tem altas habilidades, ou, tá? Então, assim, cada um deles precisa de uma atenção específica. O professor humano que ele não consegue, às vezes nem consegue perceber, né, essa neurodivergência, mas também não consegue dispor da atenção dele para todas essas... 5 casos. Imagina uma turma de 30 alunos que tem um caso de cada um desses. Já a vida do professor já virou caos. A ideia daquele tutor inteligente? É o tutor inteligente. Você tem a possibilidade de ter junto do aluno, né, um monitor que está acompanhando, que está trabalhando no ritmo dele e que pode alertar para o professor: eu cansei meu limite, preciso de você aqui. E aí o professor sabe, está na hora de eu ir lá, porque agora ele... Enquanto um filtro desse processo. Um filtro desse processo, porque deu... Né? E a própria inteligência pode ring the bell, assim, falar assim: agora é a sua hora de vir aqui, professor. Sabe? E convocá-lo, e chamá-lo para a responsabilidade. O que tem sido feito nesse sentido já hoje em dia de realidade de mercado? Eu acho que essa aplicação mais prática, de fato, é essa dos tutores inteligentes, né? Isso não dispensa, é importante dizer, a postura positiva do professor, da recepcionista, sabe, do funcionário da limpeza, para tornar o ambiente positivo para esse público. Em suas conjuntos. Não dispensa. Talvez isso continue sendo a pedra fundamental da inclusão desse tipo de aluno no sistema educacional. Junto de outros métodos que o professor possa utilizar. Que o professor pode trazer, exatamente, né? Como líder desse processo que o professor tem que ser. A inteligência artificial, ela vem aí, o monitor inteligente ou o tutor inteligente, ele vem aqui para aliviar a carga que está sobre o professor, né? E personalizar ainda mais a atenção que está sendo dada para esse tipo de aluno. E para fechar, Daniel, como encontrar um equilíbrio entre uma visão comercial com um intuito educacional, no sentido de promover um projeto pedagógico que faça sentido para uma formação de uma cidadania digital no Brasil? A gente vem falando muito sobre essa questão da cidadania digital, então como trazer um equilíbrio entre esses dois caminhos? A minha visão é que assim, não existe um conflito aqui, esse conflito ele é aparente, né? Existe um papel a ser desempenhado pelo governo ao estabelecer políticas públicas, ao estabelecer limites, ao regular e regulamentar o uso da inteligência artificial, e regular e regulamentar do mínimo possível, que é para não impedir soluções inovadoras de surgirem, né? Assim, evitar o dano. A sua sugestão seria, neste caso, da legislação, trazer legislações específicas quando necessário. Você tem o papel do governo aqui. Você tem um outro papel, que é o gestor da escola, de fazer uma adoção consciente das ferramentas de inteligência artificial. Regulamentos também. Com regulamentos, o que pode, o que não pode, o que está de acordo. Quais são os princípios da minha escola? Então é uma questão mais ética. Que é uma questão também de linha pedagógica. Né? Assim, a solução de inteligência artificial que vai ser adotada pela escola A não necessariamente vai ser a mesma adotada pela escola B, porque elas têm filosofias de ensino diferentes. E, por fim, o próprio usuário. Né?
tem o julgamento do usuário. Ora, na outra ponta você tem as empresas que estão oferecendo soluções, estão investindo, tem uma orientação comercial e tem todo mundo para atender. Né? Você tem várias demandas, você tem demandas divergentes, você tem mercado para várias soluções. Tudo isso, obviamente, limitado pelo que diz a política pública e a regulamentação e as bordas, né, da ética. Né? Agora, a gente analisando um pouco a prática hoje em dia, por exemplo, principalmente no mercado de pós-graduação, de educação complementar, né? Então, ali o aluno já passou pela fase de graduação e tal, então já está na fase de pós. Hoje em dia é muito mais o discurso, digamos assim, mercadológico para atrair o aluno. Faça um curso aqui, você vai conseguir ter esse curso com retorno financeiro rápido, e o curso são poucas horas, e às vezes, pelas possibilidades de inteligência artificial, o curso até mesmo pode ser ministrado por uma inteligência artificial, enfim, digamos assim, que as possibilidades estão indo muito mais por um caminho que foge dessa preocupação de uma construção de uma cidadania digital, concorda? Então, como que a gente consegue, por meio de uma reflexão, digamos assim, chegar no usuário, porque o aluno ou quem vai contratar esse tipo de serviço, ele está preocupado em preço, ele está preocupado em qual o retorno que ele vai ter com isso, basicamente o custo-benefício, como a gente gosta de falar. Como que a gente consegue criar uma percepção de que no custo-benefício também entra a questão da cidadania digital? Eu entendo aqui que a avaliação de benefício está errada nesse caso. Né? Ele está considerando que o grande benefício dele é ter o diploma. E o grande benefício dele é ter o conhecimento. Eu tenho várias pós-graduações que eu comecei e nunca concluí. Tem várias sendo oferecidas. Exato. Comecei do tipo, aprendi, entreguei o TCC, sabe? Não dando nenhuma matéria. Todas elas me valeram, porque eu ganhei conhecimento. Esse foi o meu benefício. Certo? A titulação seria um benefício adicional. Né? Ora, se o camarada ele não tem a capacidade crítica de entender que o que vai dar o retorno para ele financeiro é a competência que ele vai desenvolver, é o conhecimento que ele vai adquirir, não é o diploma. Tá? A escolha errada é dele, né? Assim, ora, existe uma prática questionável de certas empresas de estarem usando estratégias apelativas, né? Mas você é o maior responsável pelo seu estudo, você é o maior responsável pela sua vida. Então é você que é responsável. Não podemos terceirizar isso. Você não pode terceirizar isso. Você não pode falar, eu fui enganado. Especificamente. Você se deixou ser enganado. O problema é seu, consumidor. Especificamente no ensino básico, a gente vê que a BNCC vem trabalhando muito nessa perspectiva de uma competência digital, mas não apenas a competência digital integrada com as demais competências, para que possa haver uma reflexão mais crítica, mais aprofundada. Então seria mais neste sentido. Porque esse é o grande... Vamos falar dos riscos também na inteligência artificial, né? Ora, se essa adoção não for bem feita, se ela não for bem pensada, você corre o risco de, em vez de acelerar o processo de aprendizagem, em vez de ter um processo de ensino-aprendizagem flexível, adaptável, sabe, acelerado, engaging, de criar uma geração de pessoas dependentes da tecnologia. Pessoas que não têm capacidade crítica, de pessoas dependentes. E neste sentido a gente vem vendo várias pesquisas divulgadas anualmente com essa perspectiva do aumento gradual, progressivo do número de horas de uso das tecnologias digitais. Então, fundamental considerar esses elementos que você coloca. Tem algo tem uma pergunta que eu faço sempre quando eu estou com alguns... dando bronca a alguns alunos, né? Eu não tenho tempo, né? Você abre seu celular agora e me diz quanto tempo você ficou no TikTok na semana passada.
A média do brasileiro de 5 horas, segundo a pesquisa digital 2024. Eu falei assim, como você não tem tempo para cuidar do seu futuro e você tem 5 horas de tempo para... Mais uma vez, né? Você é responsável pelas suas escolhas. É você que é responsável pelo seu futuro. Eu falei isso para os adolescentes, assim, não é o seu pai, não é o seu professor, não é sua mãe, não sou eu, não é essa escola. Está todo mundo aqui para te ajudar. Mas quem é responsável pelo seu futuro é você. É uma tendência humana a gente colocar a culpa nos outros, né? Mas voltando ao caso né, de como equilibrar o apelo comercial com a necessidade de uma avaliação crítica, né? Essa avaliação crítica cabe ao indivíduo. Cabe ao indivíduo. Assim. Ele tem que ter essa capacidade crítica. Fala assim, cara, estou enganando. Afinal, é isso que nos torna mais inteligentes, a nossa capacidade crítica. Exatamente. Daniel, gostaríamos de agradecer a sua presença no Pode Educar com IA, um podcast que é uma sala de imprensa do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação, promovido pelo Colégio Militar de Brasília. Antes de encerrar, eu gostaria de estender a oportunidade para você deixar as suas redes sociais e também divulgar um projeto que o senhor ache interessante e pertinente para o momento. A rede social não tem. Eu sou tão avesso. Eu sou assim. Eu não sou um usuário de redes sociais, não. Na verdade, tem um LinkedIn, que talvez, pronto, deixa me corrigir, né? Eu tenho um LinkedIn, no LinkedIn eu posso ser encontrado como Couto Silva. E, enfim, um projeto que eu tenho dado mais atenção recentemente nessa área, como investidor e mentor, é o da Inova Academy. A Inova Academy é a primeira escola de inteligência artificial aqui de Brasília. Ela é sediada em Taguatinga. Foi uma opção consciente colocar a escola na periferia da cidade, não nas regiões centrais. E atualmente ela trabalha com 2 grandes públicos, né? O primeiro público é criança e adolescente, de 7 a 17, 18 anos. E aqui o objetivo é trazer um conhecimento de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são as áreas mais hards para a formação do aluno, e fazendo isso com o uso de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela é usada para dar ao aluno autonomia para ele aprender o que ele quiser. Existe um segundo conjunto de conhecimentos que a gente traz, que a Inova traz no seu currículo, que a gente chama de aquilo que você deveria ter aprendido na escola e não aprendeu. Tá? Educação financeira, empreendedorismo, avaliação de risco, tomada de decisão, declarar o imposto de renda. E legislação. E o básico de legislação, aquelas coisas que você vai precisar na vida adulta e ninguém te contou. Tá? E também fazendo isso por meio da inteligência artificial. Na fase final do curso, eles deixam de serem usuários de inteligência artificial das ferramentas, né, para se tornarem desenvolvedores de solução com inteligência artificial. Então, esse é o primeiro dos públicos, é o primeiro dos projetos. O segundo é uma série de cursos aplicados a profissionais. Então, recentemente, a escola ofereceu um curso de inteligência artificial aplicada à psicologia. No próximo final de semana, teremos um curso de inteligência artificial aplicado à advocacia. E a este curso se seguirá um curso de inteligência artificial aplicada à medicina, à enfermagem e à educação. Esse de educação já tem algum site, alguma data? Já tem data, o curso acontecerá no dia 18 e 19 de maio, eu acho que é um final de semana, sábado e domingo. Esses cursos são presenciais, eles acontecem aqui em Brasília, as turmas são limitadas, então 20 a 25 alunos no máximo, porque até diferentemente de outros cursos que tem no mercado, esse é um curso absolutamente prático.
Então são 16 a 20 horas, porque tem algumas opções que o aluno pode escolher por ter 20 horas de curso, mas que ele fica usando as ferramentas na prática. A proposta do curso é que ele sai dali no domingo, segunda-feira ele pode estar implementando aquilo no dia a dia dele. Não é um curso uma ótica de projeto. É uma ótica de projeto. Assim, como é que você resolve a sua vida? Aliás, uma parte que você assim, qual é o seu problema que você gostaria de ter inteligência artificial resolvendo? E aí ele recebe ali Design thinking é muito assim, a gente vê para desenvolvimento também de produtos, de modo geral, em startups, né? Interessante. Então, esse é um projeto importante, ao qual eu também adicionaria uma empresa irmã da Innova Academy, que é a Cria Incubator. É uma incubadora nova aqui em Brasília. Acho que o grande diferencial dessa incubadora é porque ela usa inteligência artificial no processo de incubação, seja para programar, seja para gerir os projetos. Ora, existe uma determinada startup que foi incubada pela Cria. Foram desenvolvidas 200 mil linhas de código em 3 meses por 2 desenvolvedores. Isso só foi possível, quer dizer, toda essa produtividade com a automatização inclusive de inteligência artificial. Então, essas são empresas irmãs. E por quê? Porque professores da escola viram desenvolvedores na Cria, alunos da escola são estagiários na Cria. Na verdade, assim, a escola acaba fornecendo mão de obra e formando pessoal para a Cria e para outras empresas. Um aspecto social também. E tem há aí um aspecto social, embora nenhuma das duas empresas sejam filantrópicas. Muito bom. Novamente, muito obrigado pela sua presença, Daniel. E para quem nos acompanhou, continue nos acompanhando o podcast, que terá o resumo dos principais dias do evento. E para isso, entrem no perfil do YouTube do Colégio Militar de Brasília, que os outros episódios do podcast vão estar disponíveis lá. Então, até o próximo episódio. Obrigado, Rocha. Obrigado, Raquel. Obrigada. 5G. CAS, Big Tech, Educação. ensino, letramento digital, ecossistema escolar. Sistemas inteligentes. Exército Brasileiro. Pode Educar com IA? O podcast do primeiro seminário de tecnologias aplicadas à educação.